Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, né? Pela graça dele. Como na quinta-feira, por isso que a gente sempre tem que dar graças a Deus por estar sempre cultuando, né? Na quinta-feira nós oramos pelo cunhado do irmão Geraldo e chamava ele de Bertim, né? E na quinta-feira nós fizemos uma oração por ele estava entubado, estava no hospital. E quando foi a própria oração, às vezes a gente tem que entender uma coisa, tem coisas que às vezes nós temos aprendido pela mensagem, a gente tem que falar a palavra, a gente tem que expressar. Então, na oração, vocês recordam, quem estava aqui, na oração o pedido foi, se ele não estiver pronto, o Senhor dá a ele mais uma oportunidade, mas se ele estiver pronto, que o Senhor leve ele. Aí, quando foi sexta-feira de manhã, ele foi embora. Então, aí nós cremos que a oração foi respondida, né? Porque, às vezes, nós oramos muito, mas, às vezes, as nossas orações não está de acordo com Deus. Mas quando está de acordo com Deus, Deus opera, Deus faz, porque Deus não falha, Deus cumpre com sua palavra. Então depende muito do que da vida, da nossa vida, da maneira de expressar umas coisas assim, porque às vezes a pessoa está sofrendo, mas muitas orações sempre segurando a pessoa, né? A pessoa, às vezes Deus está querendo levar, mas as orações o Senhor, faz com que ele volta, faz com que ele fica, mas às vezes Deus está querendo levar, né? Então, nós devemos sempre pedir a Deus, Senhor, faça a tua vontade. O próprio Jesus na terra, sendo o próprio Deus, quando ele sentiu angústia, muita angústia, que estava chegando na hora dele ir para a crucificação, ele angustiou, mas naquela angústia ele diz, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Espírito era que ele fosse. Quer dizer, não faça a minha, porque a vontade da carne seria, sair fora daquilo. Mas a vontade do Espírito era que ele fosse. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Espírito era que ele fosse na cruz. E ele foi. Porque foi o pedido que ele fez. E Deus, a vontade de Deus era salvar a humanidade por aquela carne, né? Então, era a vontade de Deus que ele fosse. Então, ele foi porque ele falou, faça a tua vontade, não a minha. E assim nós devemos sempre lembrar disso. E nós estamos aqui para pedir a Deus para fazer a sua vontade. E não a nossa, né? E pela graça de Deus, cada dia nós estamos aprendendo mais um pouquinho sobre como viver uma vida cristã, né? Uma vida de sucesso espiritual, num sentido, né? Tem uma mensagem que esses dias até o irmão Geraldo passou para mim ler, um parágrafo, sobre aquele homem, aquele paralítico que 4 homens, é claro que ele tinha pecado e ele achava que para ele, né, como ele era um pecador, mas Deus olha o coração da pessoa, lá dentro, né? Então, ele talvez nunca seria curado, mas encontrou 4 amigos, que pegou ele numa cama e levou. Quando chegou na reunião, era tanta gente que não tinha jeito de encostar onde Jesus estava. O que eles fizeram? Subiu no telhado, tirou as telhas e desceu o homem pelo telhado. Já pensou? Agora, o profeta até fala assim, não é que ele não tinha, talvez ele mesmo não tinha tanta fé, mas só que Jesus, sabendo e conhecendo o profundo coração dele, disse assim, os seus pecados estão perdoados. Quer dizer, levanta agora, já que a preocupação sua era os pecados, eles estão perdoados, pode levantar agora, você já está curado. Já pensou? Mas se não tivesse aqueles 4 amigos para passar ele pelo telhado,
Então aqueles tiveram mais fé ainda, porque já pensou subir num telhado com um homem e depois descer pelo telhado. Mas eles queriam e sabiam que Jesus tem poder. É isso que e esse mesmo Jesus que tinha aquele poder também tem hoje. Ele tem poder para curar qualquer um de nós. Ele tem poder de salvar qualquer pecador. Ele tem poder, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então nós temos que crer assim. O mesmo Jesus que estava lá está aqui conosco. As mesmas maravilhas que Ele fez, Ele faz aqui também. E depende da nossa posição na palavra. Deus, olha, irmão, se eu fosse pregar esse assunto aqui, vocês iam notar uma coisa. O profeta pregou várias mensagens mostrando isso. Vai chegar um momento que quem está firme na palavra, Deus vai operar. E quem não está, vai perder. Sabe? Porque você tem que estar firme na palavra, porque vai chegar um momento que, se não estiver, nada vai resolver. Então, vamos firmar na palavra, crer, obedecer a palavra, não importa as nossas fraquezas, vamos crer naquele que pode fazer a obra. Se Ele fez na cruz do Calvário e disse que já está consumado, então Ele continua fazendo na nossa vida também. Então vamos crer desta maneira, que Ele está aqui para me ajudar e ajudar vocês. Hoje nós vamos falar o que é a alma, né? É uma pergunta, o que é a alma? Então nós vamos falar sobre isso, como nós estamos falando sempre sobre detector de mentira e tudo mais. Então nós vamos saber, porque esse detector ele detecta a alma. Então vamos saber o que é a alma, porque o detector só detecta a alma, ele não detecta esse corpo aqui, é só a alma, é só aquilo que a alma um dia ouviu. Então nós vamos falar sobre esse assunto hoje, que eu creio que é muito importante para nós, e que Deus nos ajuda, né, a entender a palavra de Deus, porque a nós foi revelado todas as coisas nesses últimos dias. Foi revelado a nós. E Ele revela dessa maneira. O profeta chegou até a dizer assim, Deus pode estar aqui, está com os teólogos, e qualquer pessoa Ele está. Mas se Ele não quiser revelar a eles, Ele fica lá com eles e eles passam por alto e não vê nada. E Deus lá bem sentado com eles. Mas nós pedimos a Ele que esteja conosco e revela aquilo que Ele tem para nós nessa noite, que Ele possa falar conosco e falar também com os irmãos que estão através da internet. Eu creio que o irmão Inácio também, eu creio que não veio, deve estar doente também. Ontem ele não foi em Nova Contagem, estava muito gripado, e nós vamos orar por ele também, né? Pedir a Deus por ele também. Então nós vamos nos colocar em pé e depois nós vamos orar por esses pedidos que está aqui. Os pedidos, e aqui, como eu estava falando, irmãos, é igual uma peça de roupa. Quando vem uma peça de roupa, a gente coloca as mãos sobre ela, né? Agora, é claro que o poder é de Deus, não é da mão da gente, né? Mas coloca a mão, porque a gente crê na palavra. Então, aqui também eu vou fazer a mesma coisa, colocar a mão sobre esses pedidos. Se você crê, você recebe aquilo que você veio buscar. Então, é assim que nós cremos que Deus opera. Então, vamos ler a Escritura, Romanos capítulo 1, do verso 25 a 32. Eu tenho uma outra escritura que vou ler depois da oração, porque eu não gosto de segurar os irmãos muito tempo em pé. Então nós vamos ler essa escritura e depois nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos ler o livro de São João, capítulo 8. Eu creio que o irmão Silas vai colocar aí depois também. E está escrito assim, para os irmãos entenderem melhor as coisas, como nós vamos falar nós vamos continuar falando sobre o pai da mentira, né? Porque existe o pai da verdade e o pai da mentira, né? Então vamos ver como é que aconteceu e como esse pai da mentira chegou ao mundo, né? É claro, começou na eternidade lá, né? Então vamos ler aqui, a partir do verso
25 de Romanos capítulo 1. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Você vê, está vendo? Deus é o Criador. A criatura, o próprio diabo é uma criatura, mas o povo honra mais ele do que o próprio Deus, né? Mas graças a Deus nós honramos mais a Deus, né? Então ele disse aqui, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécio, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então vamos orar, vamos lembrar, irmãos, lembra desses irmãos que estão doentes, que estão necessitados, e como todos nós estamos aqui porque nós necessitamos de graça de Deus, nós estamos aqui, todos nós necessitamos de Deus, né? Então vamos pedir a Deus por todos nós, né? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor Pai. Meu Deus, aqui está, Senhor Deus, essa partícula dos teus filhos aqui na face da terra, Pai. Nós cremos, Senhor, que nesse dia, chamado dia de ressurreição, para nós que não conhecemos, nós chamamos de domingo, mas na verdade é um dia de ressurreição, quando o Senhor ressuscitou há 2000 anos atrás, e o Senhor está vivo como sempre, Pai. E nós estamos aqui nesse dia de ressurreição, para agradecer o Senhor, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Meu Deus, e cremos que o Senhor está presente aqui no nosso meio, Pai, para fazer a obra que o Senhor disse que faria, como o Senhor disse que estaria conosco até o fim do tempo, Pai. Meu Deus, e nós cremos que estamos no fim de todas as coisas, mas ainda cremos, Senhor, que o Senhor ainda está aqui ajudando-nos, para que nós possamos vencer todas as coisas, Pai. Meu Deus, nós, Pai, entregamos, Pai, esses pedidos de oração, nós já citamos nomes, e alguns não falamos o nome, Senhor, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Neste momento, Senhor, visita esses irmãos, Pai, meu Deus, e dá saúde a cada um, Pai bendito, liberta as pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada família, Pai. Meu Deus, este mundo cheio de doenças, cheio de problemas, meu Deus, e nada vai melhorar aqui, Senhor. Cada dia vai ficar pior e pior, mas nós temos uma segurança, Pai, que aqueles que estão em Cristo estão seguros, Pai. Meu Deus, assim como o Senhor fez com aquele povo ali no Egito, Senhor. Meu Deus, Israel estava seguro, Pai. Meu Deus, o Egito às vezes tinha, quando estava na escuridão, Israel estava no claro, Pai.
E nós cremos, Senhor, que a luz está aqui ainda, Pai. Nós cremos que há uma luz que nos guia, Pai. Meu Deus, há um caminho verdadeiro e nós estamos seguindo esse caminho. E esse caminho chama Palavra de Deus. Esse caminho é o Senhor mesmo guiando os teus filhos, Pai. Por isso, Senhor, essa igreja está orando por esses irmãos, pedindo misericórdia, Senhor, para que o Senhor possa atender o pedido de cada um, Pai. Eu coloco as mãos sobre esses pedidos, Pai, pedindo, Pai bendito, o teu poder, o poder da cura, da libertação através do sangue do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor possa libertar cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, que Deus abençoe, que Deus possa nos dar a graça mais uma vez. Então, nós vamos aproveitar, como eu disse que eu ia ler o livro de João, no capítulo 8, nós vamos ler, não precisa de ficar em pé, pode ficar sentado. Nós vamos ler, eu creio que o irmão Silas já colocou aí também. Eu vou começar aqui a partir do verso 37. Como nós vamos falar sobre a alma e sobre o caso dessa mentira que Deus não perdoa essa mentira de jeito nenhum. Essa mentira é uma mentira que destruiu muitas almas, então essa mentira, Deus não esquece dela de jeito nenhum, né? Então vamos ver aqui o que está escrito aqui em São João 8, verso 37. Bem sei que sois descendência, deixa eu voltar aqui. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Escutou aqui? E todo mundo humano aqui na terra, tá vendo? Os irmãos vão entender melhor depois. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosse filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Você nota que aqui está ligada uma coisa com a outra. Quem ouve a palavra de Deus está ligado àquele grupo que não saiu da linha. Aquele grupo que ficou com Miguel está ligado à palavra. Eles amam e honram e obedece a palavra. Então ele disse aqui, quer dizer, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aí, irmãos, aí vocês vão notar aí que existe sempre dois grupos de pessoas na terra. Gente,
humano aqui na terra. Um é de Deus e o outro é do diabo. Agora, como é que se tornaram filhos do diabo? Pela mentira contada lá quando a alma foi criada. E por isso que o profeta sempre insistiu em mostrar pelas mensagens que existe o detector de mentira, que ele não detecta a parte humana, ele detecta a alma. Ele foi criado por Deus para detectar aquilo que foi contado lá, antes que o mundo existisse. Antes que nós se tornássemos humano como nós estamos aqui. Porque o que nós entendemos, irmãos, é isso. Ó, eu olho ali, ó, só vejo parede lá na frente, eu não posso enxergar do outro lado. Mas aqui você vai notar que essas almas, quando elas foram criadas, é tanto que a gente tem que entender que nós estamos regressando a esse lugar, do qual a alma está num lugar de gozo, num lugar, e vamos, além disso, nós vamos ter um corpo, porque nós temos esse aqui, da maneira que temos esse aqui, foi por causa do pecado daquelas almas que pecaram. Nós também entramos no meio, porque Deus não podia trazer um grupo de pessoas salvas, num sentido, num corpo glorificado, e o resto num corpo de pecado. Então, o que ele fez? Trouxe todo mundo no corpo de pecado, para fazer uma decisão aqui na terra. Então, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não escuta. Ele é um religioso. Vocês nunca vão pensar assim, mas por que as pessoas são religiosas? Mas não obedecem a Deus. Não obedecem. Olha, deixa eu mostrar um quadro mais profundo ainda. Às vezes a gente escuta hinos profundos, bonitos, que são cantados hoje por cantores evangélicos que são inspirados a fazer hinos bonitos. Por exemplo, eu escuto um hino que diz assim, falando que hoje muitas pessoas estão batendo prego nas mãos de Jesus. Olha, você sabe o que é bater prego nas mãos de Jesus? Aquele que rejeita a mensagem da hora também está fazendo. Às vezes pode cantar, que tem muitos batendo, mas às vezes quem canta está batendo prego, porque às vezes não aceita a mensagem. E quem não aceita a mensagem está batendo prego na mão de Jesus até hoje. Por que houve uma mensagem? Eu acuso essa geração por rejeitar Jesus de novo. Então, para aceitar Jesus é você aceitar a mensagem. Então irmão, está cheio de pessoas louvando a Deus fora da época. Isso é como você plantar uma lavoura quando não vai chover. Quer dizer, não é época de plantar milho, você planta, ele vai morrer. Sabe? É o que está acontecendo muito, mas você tem que plantar na hora certa. Porque Deus planta na hora certa e colhe na hora certa. Então agora Deus está colhendo o seu fruto e colhe pela palavra dele. Então, quem não é dele não vai escutar a mensagem. Quem é dele escuta a mensagem da hora, sabe? Isso é, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas tanta coisa bonita que a gente vai ver. A gente vê pessoas aí andando que você, é claro que um cristão não tem inveja, mas pela maneira de andar da pessoa, você fica até pensando, que coisa, eu não sou daquele jeito. Tem pessoas muito mais santas no sentido aí, mas aí está, aqui está o teste. Vê se ele é santo mesmo, porque quem é santo, Deus santifica pela palavra. Então quem é santo escuta a mensagem do dia. Não é que fica com a Bíblia só na mão. A Bíblia foi revelada a nós nesses últimos dias. E aqui está o teste. Aqui está o teste da era de Laodiceia. Então, nós podemos ver uma coisa que, como eu estava falando, eu até coloquei aqui, para a gente começar. O detector, esse detector que nós pregamos domingo, ele registra aquilo que aconteceu antes que sua alma se tornasse carne. Ele registrou aquilo quando houve a mentira lá no céu. Você crê que você estava lá naquele dia? Estava.
Se você é eleito para a vida eterna, você estava lá. Naquele dia que o diabo contou aquela mentira, você estava lá, você ficou do lado de Miguel. Tá? É isso que você tem que entender. Porque você olha, agora você olha, se você é um cristão verdadeiro hoje, você olha para você e você só vê fraqueza. Agora, se você não é um cristão verdadeiro, você vê forte, você vê tudo que você vê eu sou mais do que fulano, eu faço isso, faço aquilo. Mas se você é um verdadeiro cristão, você só vê fraqueza em você. Aí você olha assim, mas será? Tem hora que chega até a pensar, será? Aí você pensa assim, mas só que ele morreu no meu lugar. Eu sou um salvo porque ele morreu no meu lugar. Eu creio que sou um salvo. Sabe? Então é isso que nós temos que entender. Então os dois espíritos estão trabalhando, está aqui na terra. O outro é esse tipo de pessoas que sempre quer ter vantagem, sempre quer ser melhor. É aqueles que perderam, talvez a maioria daqueles que perderam são esse tipo que quer ser melhor do que os outros. Eles são ignorantes no sentido de aceitar o que Deus fez. Porque Jesus morreu no nosso lugar exatamente porque nós não daríamos conta. É verdade. Sabe? Mas ele, como nós falamos sobre aquele homem, o profeta disse, talvez ele não tinha muita fé, mas houve pessoas que ajudou ele e Jesus entrou na brecha por ele. Falou, não, seus pecados estão perdoados, você pode levantar. Então, houve alguém para ajudar, e quem está aqui para ajudar é ele. Então esse que pode nos ajudar está aqui para nos ajudar. Eu sou fraco, nós somos, mas existe um Deus forte aqui para nos ajudar. E é dessa maneira que nós vamos seguir. Vamos seguindo, como muitas mensagens às vezes a gente lê e a gente vai entendendo isso, como aquela pergunta daquele homem, fez a pergunta sobre se alguém poderia chegar no céu, assim, ser tão bom e tudo mais, mas o outro respondeu, eu te faço outra pergunta, eu te pergunto, alguém poderia ser tão bom que chegaria no céu sem o sangue de Jesus? Não, pode ser bom do jeito que for, só chega pelo sangue dele. E como que chega pelo sangue dele? Crendo que só ele pode todas as coisas, só ele é que pode nos ajudar. Então, antes que nós, por isso assim, nós, irmãos, você tem que crer em fé. Você tem que crer. Ô Marcelo, faz favor para mim, pega uma mensagem ali para mim. Eu estou insistindo em ler aquela mensagem que eu falei, né? Pode ser que eu precise de ler. Parece que ela está por cima, ela tem até falando sobre cura. Você pega ela, fazendo favor para mim, lá na pasta. Eu não lembro o nome não, mas você pode trazer a pasta que eu procuro. Então, para a gente entender melhor sobre o que nós estamos falando, quer dizer, hoje nós estamos aqui na carne e nós não entendemos quase nada. No sentido assim, nós temos que crer, porque nós não damos conta, irmão, nós não damos conta nem de pensar nas coisas que aconteceu no passado e tudo mais. Essa aqui. Sabe? E nós não damos conta, nós precisamos dele para nos ajudar. Então, aqui, eu creio que é essa mensagem aqui mesmo. O Marcelo, não é essa não, Marcelo. Traz a outra aí para mim, eu peguei a mensagem, não é essa não. Deixa eu procurar aqui a mensagem. Os irmãos me perdoam por eu creio que pode ser que está aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. O caso aqui, como nós estávamos falando sobre esse homem, que Jesus diz que o pecado dele está... Só para os irmãos entenderem, você vê que nós temos que ter ele para nos ajudar. Quando você pensa, porque ele olha o coração, quando ele vê que você tem um coração, algo no seu coração, e você vê que não dá conta, ele entra em ação. Ele entra em ação, sabe?
No 58 dessa mensagem, o caminho provido por Deus para a cura. Então escute bem aqui. Certo dia ele estava assentado em uma casa ensinando, isso era Jesus. E de repente coisas começaram a cair no chão. Posso imaginar, vê-lo olhando, me pergunto o que está subindo e o que está subindo lá. Quer dizer, alguém estava subindo no telhado. Em poucos minutos, outra coisa começou a cair e eles estavam tirando o telhado da casa. Eles tinham algum companheiro lá e eles iam trazê-lo para colocar diante do Senhor. E agora esse indivíduo que veio pode não ter tido muita fé, quer dizer, aquele que estava deitado. Pode ser que ele não tinha muita fé. E então eles o fizeram descer. Jesus, olhando para o homem, sabia que ele havia pecado e feito muitas coisas erradas, mas ao perceber sua fé, ele creu em sua fé. Viu o quê? Ele creu em sua fé. Aí disse, aleluia. Ele olhou para o homem, conhecendo os pensamentos que estavam em seu coração, e disse, teus pecados estão perdoados agora. Levanta-te e vá. Viu o quê? Quer dizer, teve a ajuda dos 4 e ainda Jesus, porque ele, quer dizer, estava naquela situação pensando assim, não tem jeito mais para mim. Mas Jesus falou, não, os pecados seus está perdoado já, levanta e vai embora. Você pensou? Como ele entra em ação? Mas teve que ter alguém para ajudar a levar aquele homem, sabe? De uma maneira tão difícil, como vai subir para um telhado? Mas é claro que Jesus estava sabendo de todas as coisas, né? Ele conhecia aquilo, né? Mas aí ele disse aqui, aí ele disse, aleluia, é disso que estamos precisando em Chicago e em todos os outros lugares hoje, uma revelação do poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que por meio de falar sua palavra tenha vida. Viu? Quer dizer, como é que nós recebemos a vida? É claro que mesmo que você tenha ela dentro de você, mas ela só é despertada pela palavra. Quando a palavra chega, desperta a vida que está dentro de você. Como nós cremos que o rapto vai acontecer, nós cremos numa transformação. Como é que nós vamos ser transformados? Pela vida que está dentro. Mas primeiro tem que ter um processo. Qual é o processo? O que nós temos? De crer na palavra de Deus. E aceitar. Aceitar a palavra e ficar quieto, esperando aquele momento. Mas quieto com o poder já dentro de si. Como é que nós recebemos esse poder? Através de ouvir a palavra. Nós estamos ouvindo e através de ouvir a palavra alimenta aquela vida que está lá dentro. E aquilo vai crescendo, crescendo. Um dia aquilo acontece. E quem tem essa vida vai embora. E quem não tem, fica. Está vendo? Então, por que essa vida está aqui? Exatamente por Jesus ter trabalhado na cruz do Calvário para que essa vida retornasse a nós. Porque quando o pecado aconteceu, não lá, mas quando o pecado aconteceu aqui na terra, vocês notam que eu já preguei sobre isso. Nós caímos em Adão também. E ao cair em Adão, nós também estaríamos perdidos, mas só que Deus levanta. Jesus veio para levantar todos que caíram em Adão. Todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Está vendo? Então, mas vivificado por quê? Porque você aceitou aquela redenção. Mas por que você aceita? Porque quando ele morreu lá, a vida dele foi liberada como uma sementinha, para ficar lá esperando a manifestação da água, da palavra. Então, quando a palavra manifesta, a sementinha levanta. É isso que eu estava querendo. É isso que eu esperava. Como o sol, a sementinha que está na terra, quando o sol bate nela, ela diz, é isso que eu quero. Eu preciso é disso.
Quando aquele sol, Jesus, foi levantado ali, todas as sementes louvou, porque é isso que nós precisamos. Então a vida veio, aí a vida retornou às pessoas, mas como eu estou falando, quer dizer, a sementinha está lá, mas por que você sabe que você é um eleito? Porque você está aceitando a verdade. Aí você crê que você é um eleito, você está aceitando a mensagem da hora, você está crendo que Deus enviou um mensageiro, você está crendo que esse mensageiro falou a verdade. Você crê que a mensagem não é do homem, você crê que a mensagem é o próprio Deus na terra. Então é dessa maneira que nós vamos chegar e retornar do lugar, para aquele lugar que nós fomos criados primeiro. Porque a primeira criação é a alma. Você sabia que por isso que eu disse, o que é a alma? A alma é a primeira criação. Então ela foi chamada de espírito, foi chamada de teofania, foi chamada de alma. Mas é a mesma coisa. Então por isso que quando o pecado aconteceu lá, e o diabo se tornou o pai da mentira, foi exatamente quando ele contou aquela mentira para um grupo que estava lá. Mas aquele outro grupo que não foi pela mentira ficou com Deus. Mesmo que aquilo foi contado, tem muitas mensagens que provam isso, que um grupo que ficou com Miguel foi exatamente aquele grupo que rejeitou a mentira do diabo lá. Porque, para esclarecer melhor, nós rejeitamos a mentira lá. E é por isso que nós aceitamos a verdade aqui. É por causa disso. Às vezes vem um pensamento na mente da gente. Olha, irmãos, essa mensagem, ela veio aqui na terra para ser esclarecida para os filhos. Mas muitas pessoas muitos pastores, eu posso dizer, claro, muitos pastores pegaram essa mensagem para segurar ela e não expressar ela para os filhos. Você sabia disso? Eles prenderam a mensagem como os fariseus fizeram. Porque a mensagem que os fariseus entendiam era a Bíblia. Eles conheciam a Bíblia. Mas só que Jesus era a revelação de toda a Bíblia. Quando Jesus chegou, eles prenderam o povo naquilo que eles conheciam. Mas só que Jesus é o libertador. Tá? Se eu pegar essa mensagem, cara, olha só. E tem muitos pastores que não seguram. Enquanto eu não ler, você não pode. Mas aqui não. Se chegou na sua mão, você pode ler. A mensagem de Deus falando conosco. Tem muita coisa que você pode até não entender, mas se o pastor entender, ele vai explicar. Porque tem aquela história, que é uma verdade. A igreja não passa do nível do seu pastor. Se o pastor não conhece nada, a igreja não conhece nada. Porque tem igreja aí que os membros só conhecem pegar a mensagem e levar. Não conhece nada. Por quê? Porque não ensina. Mas graças a Deus, Deus nos deu o dom do alto para poder conhecer a mensagem como ela é. Então por isso que nós estamos fazendo aquilo que Deus já deixou para nós aqui. Porque às vezes, deixa eu voltar aqui. Vamos na mensagem do homem interior, porque se eu ficar só falando, depois eu não vou ler. Então escute bem aqui. O homem interior. Como nós lemos aqui na quinta-feira, Paulo falando sobre o homem interior. O homem interior, ele alimenta pela palavra. Então ele ama, ele alimenta por aquela palavra que esse homem interior, quer dizer, a alma, ela, quando ela é salva, ela só alimenta, o alimento dela é a palavra, sabe? Então aí ele diz aqui, no parágrafo 26, ele diz: você já pensou que dentro de nosso corpo existe outro homem? Aí, escute bem, tá? Você já pensou nisso?
outro homem, você sabia que há um outro homem dentro do seu corpo? Este é o homem espírito. Você já pensou sobre isso? Aí ele diz: este aqui, sim, Senhor, que é como este aqui, quer dizer, o outro homem é como esse aqui dentro. Agora, este homem interior, se ele é de Deus, é o Espírito de Deus, isso é certo, que está dentro de seu ser. Viu aqui? Então, irmãos, eu não sei se eu vou ler aqui, porque eu tenho muitas outras mensagens para ler aqui, mas vamos um pouquinho aqui, né, nos 27. Há um consciente e um subconsciente. Esse subconsciente é exatamente esse homem interior. O subconsciente é esse homem interior do qual não aceita mentira. Ele não aceita mentira. Por isso que o profeta comparou esses dois, quer dizer, o consciente e o subconsciente, como um navio, como dois comandantes, que o navio tem dois comandantes, um lá embaixo e outro em cima. O de cima dá ordem, mas quem executa a ordem é o que está de baixo. Como o homem interior não aceita mentira, se o homem, o comandante de cima, está querendo fazer a coisa errada, o de baixo não aceita. Ele não aceita de jeito nenhum. Por isso que o profeta diz que quando a pessoa vai fazendo errado, até um dia que aquela alma o deixa só. Porque a alma não aceita mentira, porque quando ela foi criada, sabe? É por isso que não tem jeito de o detector de mentira, ele detecta lá aquilo que aconteceu lá no passado. E se a pessoa que está usando aquela alma é um mentiroso, vai indo até que aquela alma o deixa só. Na hora da morte ela volta. Aí que está o problema. Aí na hora da morte ela volta e falou: para que você fez isso? Quer dizer, quantos avisos que você teve? Por que você fez? Agora vai sofrer a negrura das trevas daqui para frente. Por quê? Porque houve avisos. Teve um corpo como nós temos um corpo para decidir para onde nós estamos indo. Todo mundo tem. E a decisão é através desse aqui, ó. Saber aonde você está indo, aonde eu estou indo. A decisão está aqui, ó. Aqui, ó. A maneira que você vive aqui, a maneira é exatamente para onde você está indo. A maneira de você crer aqui é exatamente a maneira que a linha que você vai seguir. Por isso que todas as pessoas têm oportunidade. Não existe ninguém que não tenha. Todo mundo tem. Por exemplo, nós lemos ali em Romanos ali, você nota como é que o diabo está fazendo com as pessoas? Faz o que quer. As pessoas não têm respeito, não tem mais nada, não tem nada. Contrato, mesmo que assina, mesmo que assina, ele ainda dá um jeito de inventar alguma coisa e dizer que ele não assinou. Tudo isso é provando que a pessoa veio de uma via errada. Mas quando você é verdadeiro, irmão, antigamente, irmão, hoje a assinatura nem está valendo mais. Antigamente era um fio da barba, valia. A pessoa arrancava o fio da barba e falava assim: esse aqui é o documento, ó. Eu fiz um trato com você, está aqui, ó, o cabelo da minha barba. Tá? É um documento para que eu garanto a minha palavra. Hoje nem assinatura, hoje ainda dá um jeito de falar assim: não foi, acho que não foi eu não, sabe? Mas os verdadeiros filhos de Deus ainda continuam dessa maneira. Ainda tem homem hoje que arranca um fio de barba e garante a coisa ainda. Ainda tem. Poucos, mas tem. Porque se não tivesse, então o mundo já tinha acabado. Ainda tem homem que garante a sua palavra aqui na terra. Isso é a pura verdade. Então ele disse aqui, agora eu vou só saltando um
tanto aqui para a gente chegar a esse ponto aqui. Agora aqui em cima está a consciência, sobe na plataforma, quer dizer, a consciência, está vendo? Quer dizer, passava na fila. O profeta tinha um dom de Deus de saber quem estava ali de verdade para receber e quem não tinha, ele sabia. Teve mensagem que ele disse assim, ó, às vezes passava ali 80 pessoas, mais ou menos essas palavras assim, às vezes 2 estavam passando ali crendo, e as outras não recebiam nada. Porque só passava pela consciência aqui de cima. Então ele diz, e aqui em cima essa consciência sobe na plataforma. Irmão Brano, glória a Deus, eu tenho fé. Está vendo? Olha aqui, escute bem. Mas bem aqui há uma pequena consciência que diz, você não tem. Está vendo? Lá embaixo, o homem interior dizendo, olha, você está falando uma mentira, você não tem. Tá? E aí então diz, você sabe que não tem, você vê, agora se você puder ter este aqui em harmonia com o outro, quer dizer, os dois em harmonia, aí nós recebemos o que nós pedimos. Se a dúvida não entrar, então a consciência e o subconsciente entram em ação e aí a cura acontece. A alma recebe e você está curado. Você está salvo. Está vendo? Quando os dois entram juntos. Então ele disse aqui, esta aqui está dizendo sim todo o tempo, e esta aqui está dizendo sim, mas lá dentro existe um sujeitinho. Você vê? Vê você? Você simplesmente você quer fazer isto? Você quer dizer sim, mas lá dentro aquela pequena sombra. Não dê atenção para esse sujeito aqui embaixo. Bem, você vai descobrir que ele faz as regras. Você entende? Quer dizer, há uma dúvida, uma sombra, uma dúvida que não deixa aquilo entrar em ação. Dúvida é de quem? Do diabo. Fé é de Deus. Por isso que quando a gente ora pela pessoa, se você não duvidar, você é curado. Mas se você duvidar um pouquinho, não adianta nada. Vai sair talvez pior do que entrou. Você tem que ter fé que a oração não é o homem que te cura, é Jesus, é o curador. E se você veio para receber uma oração, você crê que é Jesus, continua sendo Jesus. Que a oração da fé salvará o doente, mas quem cura é Deus. Então aí ele disse mais aqui, não dê muita atenção àquele sujeitinho aqui embaixo, quer dizer, há uma dúvida que entra, bem, você vai descobrir que ele faz a regra, você entende? Então este sujeito, no fim das contas, é ele que dirige o navio. Quem é que nos dirige? É o homem interior, se você é um eleito. É o homem interior que nos dirige. E esse homem é como às vezes a pessoa pergunta assim, será que eu posso ir em tal lugar? Ué, se Jesus puder ir com você, você pode. Se ele não pode, então é melhor você não ir. Está vendo? É isso, ele que o comando está lá dentro. Então ele disse aqui, e ele que direciona o curso do navio. Este aqui pode dizer muito, quer dizer, o daqui pode dizer muito, mas este é o sujeito que faz o trabalho lá embaixo. Entende? Então este bem aqui diz, sim, eu creio nisso, claro que eu creio. Bem, se este está correto, esta é a ida. Este concordo com aquele, então nós conseguiremos. Entende? Então isto terá que funcionar. Quando os dois entram em ação, quando sua mente
e o seu coração entra, quer dizer, a sua alma entra em ação, então aí acontece. Aí você sai curado, você sai salvo, você vem no culto e diz: eu sou um salvo. Aí, pode que Satanás venha e começa a tentar você de todas as maneiras, mas de todas as maneiras, lá dentro diz: você é um salvo. Eu sou um salvo. Eu não estou olhando o que eu faço, eu olho o que ele fez por mim. Você é um salvo. Então, isso que nós temos que entender. Agora, deixa eu ler aqui para os irmãos ver uma coisa aqui. Depois nós vamos falar sobre o que é a alma mesmo, né? Deixa eu ler aqui nessa mensagem vida. A mensagem vida. O profeta pregou essa mensagem, ele até leu um salmo. Ele leu o Salmo 63, porque tem uma parte do Salmo que diz uma coisa que às vezes fica assim até sem entender, né? Que diz assim, diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Está vendo? Quer dizer, há algo além da vida. A vida não é boa, mas há algo melhor do que essa vida, que é exatamente a vida de Deus. Tá? Então, vamos ver como é que nós recebemos essa vida de Deus. Então, parágrafo 48. Então, se tua benignidade é melhor do que a vida, então, por que poderia ser melhor? Porque só Deus tem vida eterna. Tá? Só Deus tem a vida eterna. Se pudermos captar isso corretamente, agora será fácil vermos o grande quadro de Deus colocado na nossa frente, como que um dia tudo que não é de Deus desaparecerá, perecerá e irá embora. Agora, como que eu quero que os irmãos entendam? Se você não aceitar a vida de Deus através do sangue, você vai perecer. Então, a vida de Deus retorna a nós através do sangue. A tua benignidade é melhor do que a vida. Então, Deus é benigno. Então, Ele, o que Ele fez? Ele tinha um plano. Ele sabia que havia alguns que queriam ser salvos, que era exato no coração. Então, o que Ele fez? Ele fez abrir o caminho. E o caminho é o sangue. O caminho é o sangue. Então, aí Ele continua. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim. Aí, agora que eu quero que os irmãos entendam. As teofanias não foram criadas? Todas foram criadas. Então, toda a criação teria um fim. Se Deus não tivesse vindo em carne para pagar o preço para que as nossas teofanias continuassem vivendo. Tudo teria um fim. Mas Ele veio, Ele teve compaixão daqueles que ficaram com Ele, mesmo que caíssem em Adão, mas Ele teve compaixão e pagou o preço para que a gente, até aquela mensagem que eu peguei aqui primeiro de Marcelo, está falando ali, que até o nosso Espírito Eterno morreu através de Adão. Mas em Cristo voltou novamente à vida, e nós estamos seguros através disso. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim. Não há nada que começou que não tem um fim, mas algo que não teve princípio não tem fim. E somente Deus é o único que nunca teve um princípio. Viu aqui? Só Ele nunca teve. E é por isso que na cruz do Calvário Ele repartiu a vida dele para nós. Foi a vida dele, por isso que Ele é que está aqui dentro, o comando. É Ele que faz o comando. Se não é Ele, sabe quem? É o pai da mentira. Porque o pai da mentira também mora aqui embaixo. Mas se houver um morador, o morador primeiro é Deus. Por isso que todas as pessoas têm oportunidade. Quando você tem oportunidade, recebe Deus no coração. E quando o outro vier para querer entrar, já tem morador lá. Mas se você, como Billy Graham, o profeta disse que Billy Graham foi um João Batista na terra. Mas por que ele foi um João Batista? Porque ele pregou o arrependimento.
tirando o povo do cigarro, das drogas e tudo mais, para que depois, quando viesse essa mensagem, ele fosse cheio do Espírito Santo. Mas como eles não importaram, como Jesus falou sobre a parábola de São Mateus 13, como eles não importaram, ficaram limpos. E o diabo gosta, quando o diabo é assim, o diabo, ele pode sair da pessoa, mas se a pessoa ficar limpo e não encher de Deus, ele volta, ele gosta. Sabe que o diabo acha mais vantajoso a pessoa ficar limpa e depois ele voltar? Porque quando ele volta, ele traz mais 7 demônios. E aí o estado daquela pessoa se torna pior. Então, se você fica limpo pela palavra, enche o vaso do Espírito. Põe morador ali dentro. E o principal morador é Deus. Para que a coisa continue até o fim. Então ele não teve nenhum começo de dias, nem fim de anos. E, portanto, temos que nos tornar parte de Deus através do nascimento, para vivermos e termos uma existência eterna. Quem é que está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Estou vendo que a igreja está calada, mas tem hora que tem que ficar calado para entender também, para ouvir. Porque tem igreja, eu vejo que tem igreja da mensagem que o pregador está pregando, eles nem entendem nada. É um bate-palma, é claro, você pode bater palma na hora certa, né? Mas tem igreja que não deixa nem o pregador pregar. E bate palma, o pregador está pregando e está batendo palma, e depois no final, se perguntar o que ele pregou, eu não sei. Aí nem sabe o que o pregador pregou. Mas quando, é claro, vocês podem dar amém. Amém significa assim seja. Eu creio, eu aceito. Então bater palma pode, é tudo na hora certa. Isso. Então o pecado e o sofrimento e tudo mais tem que chegar a um lugar onde ele não tem nenhuma existência, porque ele teve um princípio. Houve um tempo quando não havia nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhuma tristeza, nenhuma morte, e então isso entrou através de uma perversão. Então toda perversão deve terminar. Tudo que era e tudo que era teve um princípio, tem que terminar, quer dizer, tudo que teve um princípio, para que então o eterno possa sempre existir. Veio o que eu quero dizer? Esta é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Entendeu agora? Como é que recebemos o novo nascimento? Recebendo a vida de Deus em nós. Você viu que Nicodemos não entendeu isso? Nicodemos era um pregador, um famoso pregador. Jesus falou: você é um mestre e não sabe essas coisas? Você é um mestre em Israel e não sabe essas coisas? Porque ele estava vendo Jesus da maneira errada. Ele cria naquilo que Jesus estava fazendo e disse assim: oh, nenhum homem pode fazer isso, a não ser que Deus, né? Quer dizer, mas só que não era só aquilo. Ele tinha que entender assim: olha, eu sei que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele não entendeu isso. Jesus falou: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Sabe? Aí ele falou: mas como que eu posso nascer de novo, entrar no ventre da... Aí Jesus falou assim: ó, você não está entendendo, nem isso você está entendendo. Se eu falar das coisas profundas, como que você vai entender? Tá? Mas graças a Deus, Deus nos deu essas coisas profundas, porque nós entendemos. Então ele disse aqui: porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Você viu aqui porque tem que nascer de novo? Porque nasce do Espírito dele. Porque na verdade que nós já existíamos na criação original, por isso que eu estou falando com os irmãos. As almas foram criadas, e aquelas almas foram criadas exatamente na criação. Quando ele criou a sua teofania, ele criou todas as teofanias naquela criação, mas só que por causa do pecado, tanto da mentira do diabo que jogou um bocado de afora, e também
do erro de Adão, nós caímos em Adão, então todas também teria um fim. Mas ele veio exatamente para dar um início de vida novamente, para ela continuar a viver. Então, as nossas teofanias vai viver porque Jesus pagou o preço por elas. Então, ele disse aqui, Deus se torna... os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Sua existência é eterna como Deus é eterno. Eles nunca poderão perecer. Jesus disse, ninguém pode arrancá-los da minha mão. Eles são do Pai divino. E não há ninguém que possa tirá-los ou separá-los, pois eles são uma parte de Deus. Está vendo como que é a coisa aqui? Então, aqui, também, deixa eu ler aqui no 59 aqui, diz aqui, ó. Diz assim, agora a fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade nessa perfeição. O espírito da verdade, porque existe o espírito da mentira e da verdade. A perfeição começou assim, aí foi quando houve a criação. Olha, escute bem. E então da existência do Pai saiu o Logos, que hoje muitas pessoas, a ciência chama de Logos, ou Filho de Deus. Muitas pessoas acham que Deus tem um filho eterno, mas não é um filho eterno. É uma criação de Deus como um filho. Hebreus capítulo 7. Deus criou a si mesmo como um homem e foi chamado de Melquisedeque. Então, daquele grande fonte de amor, de honestidade, daquele espírito de verdade que pairava sobre todo o universo, então começou a criar um ser. Deus, o Criador, começou a criar a si mesmo e foi chamado aqui na terra de Melquisedeque. Essa é a primeira parte da criação. Então, quando ele criou Melquisedeque, então ele criou os seus filhos na semelhança dele. Gênesis capítulo 1, verso 26. E criou Deus o homem, à sua imagem. Está vendo? Façamos o homem a nossa. Aí tem pessoas que falam, mas ele estava falando com outra pessoa. Não, ele estava falando consigo mesmo. Deus é o Criador. Como ele já tinha criado a si mesmo um corpo, ele diz, façamos o homem a nossa imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. Porque ele já tinha criado a si mesmo uma imagem para ele. Não é que ele era uma segunda pessoa, era o mesmo Deus se tornando um ser para criar os seus filhos na mesma semelhança. É que nós chamamos de alma, tá? Então, ele disse aqui, então o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová. O corpo saiu em um corpo celestial, este era o Logos, a palavra dita, daquelas grandes fontes da vida saiu, e ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. Agora, irmãos e irmãs, Deus nos criou e por isso que o profeta Esther chegou a falar assim, nós somos a palavra, exatamente por causa dessa criação. Se você foi criado, que ele criou, aí Deus se fez a palavra, um corpo. Então ele criou todos os seus filhos igualzinho a ele. E por isso que diz que quando nós sairmos daqui, nós seremos semelhantes a ele, porque nós receberemos um corpo e seremos semelhantes a ele, por causa do trabalho que ele faz por nós todos os dias. Porque se eu ficar só lendo, tem muita. Aqui, ele disse aqui mais embaixo, disse assim, ó, essa é a própria maneira que seguimos diretamente voltando ao princípio original de Deus. Ali nascemos novamente, não da carne, nascemos de novo, não do sangue, mas nascemos novamente através do Espírito.
aquele Espírito eterno de amor e honestidade desce para posicionar em nós. Está vendo aqui? E então, quando morrermos nessa vida, entraremos num corpo, pois se este tabernáculo terrestre for dissolvido, temos uma teofania para entrarmos, um corpo celestial. Então, na vinda do Senhor Jesus, este corpo é tomado da terra novamente. Quer dizer, esse toma e o outro é tomado da terra novamente e levado para um estado glorificado para viver para sempre na sua presença. Quer dizer, por isso que a vida de Deus desceu para manter a vida da teofania, porque todos aqueles seres iam se tornar humanos. Se ninguém tivesse errado, Jesus não teria morrido. Mas por causa do pecado lá, Deus fez um plano e esse plano estava com ele, somente com ele, só ele sabia do plano. Por isso que as pessoas não entendem porque que Deus colocou uma serpente lá, só havia 3 lá. Aquela serpente não tinha um casal. Ali estava Adão e Eva e a serpente. Por que que Deus colocou aquela serpente? Porque ele, sabendo o plano dele, ele colocou aquela serpente, porque Satanás, ele tem um grande conhecimento, ele sabia que através daquela serpente ele podia coabitar com Eva. Mas Deus queria que ele fizesse isso. Ele pensou, eu estou na frente dele, porque eu vou encher a terra, eu chego primeiro. A serpente, ele sabia que aquela serpente, coabitando com Eva, ela nasceria um filho. E Deus queria que ele fizesse aquilo. Quando ele fez, aí Deus entrou em ação. Matou um cordeiro para Adão. Aí o próprio Deus podia dizer assim: chegou, o meu plano entrou em ação. Eu mato um cordeiro, daqui a uns dias eu venho, morro no lugar daqueles que me servem, daqueles que me amam, eu morro no lugar deles. E meu plano é garantido. Vocês viram que Deus e o diabo lutaram 4.000 anos? Deus através dos profetas e o diabo através dos reis. E foi lutando, até que um dia chegaram a ser 2 homens na terra. Jesus era o próprio Deus e Judas era o próprio diabo na terra. Mas o sangue do diabo não podia salvar ninguém, mas o sangue de Deus pode. O sangue de Deus salva. Mas ali estava, e foi exatamente isso. O diabo tentou, falou assim: olha, eu vou encher a terra da minha semente. Deus deixou, você pode fazer o que você quiser, pode deixar, mas um dia eu vou te pegar. E pegou através do ventre de uma virgem. Eu vou criar um ser no ventre de uma mulher. Se você fizer, aí nós vamos continuar. Mas se você não fizer, você é derrotado. E a derrota foi exatamente na cruz do Calvário. Isso aí. Então, irmãos, olha, desde a cruz do Calvário, se fosse realmente as pessoas entendessem, mas é claro que as pessoas não entendem exatamente por falta de predestinação. Se as pessoas entendessem, desde a cruz do Calvário, se todo mundo fosse salvo, olha, irmão, o rapto já tinha acontecido há muito tempo, mas como Deus entrou em ação e sabia que ainda tinha 2.000 anos ainda, que ele ia salvar as pessoas e que os demais iam rejeitar. E olha, você vê, quantos milhares, milhões de pessoas rejeitam crendo que Jesus morreu na cruz do Calvário. E rejeitando, e crendo, e pregando ainda, e rejeitando ao mesmo tempo. Por isso eu estou falando, irmão, só há uma forma, e Deus tem essa forma. Quando o mundo religioso chega numa situação tão ruim, ele envia um profeta. Porque esse profeta aqui, quem aceita é só filho de Deus. E ele envia um profeta exatamente quando a coisa está numa situação assim, ó, eles estão crendo, é tanta religião, é tanta coisa, aí ele envia um profeta. E aquele profeta parece que vem contradizer tudo que eles creem. E chega e
e principalmente a semente da serpente. Já pensou? 6.000 anos, ninguém entendia nada sobre a semente da serpente. Aí vem um mensageiro e fala assim: vai lá e lê agora para vocês verem uma coisa. Mas quem é que lê e que entende? Os filhos. Os demais lêem e ainda continuam falando: não, Eva comeu uma maçã. Eva comeu uma maçã e deu à luz 2 filhos, gêmeos ainda. Caim e Abel nasceu gêmeos, um quase que brigando até, é claro, não brigou lá dentro, mas quando chegou, logo um matou o outro. Está vendo? Mas ainda eles continuam, os religiosos continuam dizendo: Eva comeu maçã. Sabe? E o povo come maçã e não resolve nada, né? Era melhor abrir os olhos, mas os olhos só são abertos dos filhos de Deus. Os demais não vão entender nada. Então toda perversão, todas as coisas que estavam na perversão, tudo deixa de existir. A carne vai para a sua punição, está vendo aqui? A carne vai para a sua punição. O inferno abre a sua boca e engole todo o mal e perversão. E Deus e a sua amada igreja, a sua noiva, toma sua posição para seguir na eternidade. Viu o que, irmãos? É isso que nós precisamos de entender. Agora vamos aqui. O que é a teofania? Agora vamos explicar um pouquinho sobre a teofania. Sobre a alma, né? Sobre a alma. Que eu quero que os irmãos entendam, como eu comecei a falar. A alma, o detector de mentira, ele capta a alma, porque ele capta aquela mentira que foi contada na alma, quando vivíamos na alma, quando estava lá, quando aquela mentira foi contada. Não é que só aqueles que ouviram a mentira, não. Nós também ouvimos aquela mentira e saímos fora da mentira. E os que ficaram com a mentira desceram para um outro lugar. Mas nós continuamos lá. Só que nós, na carne aqui, nós temos que aceitar a nossa salvação e crer que nós somos salvos. E que a nossa teofania está lá, na 6ª dimensão. Nós temos que crer que ela está lá. Que agora nós estamos peregrinando aqui com Jesus. Sabe? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí, ele podia dizer assim: vocês vão vencer o mundo. Mas ele disse: não, eu venci o mundo. Está vendo que você não pode ser tão forte como você pensa? Você tem que tomar uma posição. Nós somos humanos, nós somos fracos. Mas não é que eu estou dizendo que você é fraco, você vai fazer o que quer, não. Quando esse fraco, eu estou dizendo assim: você não deu e você não dá conta de chegar, mas ele já abriu o caminho e você tem que aceitar aquilo. E quando você faz uma coisa errada, você tem que crer que existe um sangue por você. O profeta chegou até a dizer: Deus não nos vê, Ele ouve a nossa voz através do sangue. Porque Deus não, é como se fosse assim: Deus não olha, nem vê pecador, mas Ele olha e ouve a nossa voz através do sangue e sabe que nós estamos querendo chegar lá. Então aí Ele entra em ação e ouve as nossas orações. Sabe? Por isso que às vezes, como eu comecei a falar, existe muita oração que é errada. Quando está errada, Deus não ouve, mas quando está certo, Deus ouve. Então, vamos aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para os irmãos, falando da alma de Jesus, do próprio Jesus, que a alma de Jesus é a teofania, assim como a nossa também. A mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, 2ª parte, 109. Aqui o seu corpo estava na sepultura. Quantos dias que o corpo de Jesus ficou na sepultura? 3 dias, não foi? Por quê? Porque sua alma tinha ido lá no inferno pregar para aquelas almas que tinham rejeitado e que tinham aceitado a mentira do diabo. Aí estava lá, que tinha manifestado no Velho Testamento
e tinha rejeitado a palavra que eles escutaram através daqueles profetas. Então eles estavam lá, Jesus foi lá avisar. Agora não precisa de aviso nenhum, porque Jesus já manifestou na cruz do Calvário. Não precisa dele ir lá agora, ele está pregando aqui. Está pregando aqui agora. E por isso nós estamos vendo o mundo chegando praticamente assim, irmãos, profeta, como nós lemos uma mensagem aqui, o céu baixou, mas o inferno também subiu. As ações que nós estamos vendo, as coisas que estamos vendo, é o inferno. Já é demônios em carne. E o diabo está aproveitando, principalmente dos jovens, fazendo o que quer com eles. E eles fazem a vontade do diabo, mas faz assim e parece com prazer. Está vendo? Olha, por exemplo, vocês que andam de bicicleta, que andam de moto, que fazem como sobe a roda e anda, o que vocês estão procurando? Fazendo a vontade do diabo. Porque eu tenho duas rodas, já é perigoso, por que vai subir numa só? Sabe? Tudo isso é a vontade do diabo, porque ele está querendo que cai de costas, bate a cabeça e vai para lá mais rápido. Sabe? É isso que ele quer. Mas obedece a Deus, faz a vontade de Deus, porque senão a coisa vai ficando só pior. E se partir daqui fazendo errado, vai para o lugar errado. Nós temos que sair daqui fazendo certo. Nós temos que entender isso. Então ele diz: aqui o seu corpo estava na sepultura e sua alma estava lá no inferno, pregando, vivo. Pregando para que ele estava vivo também, porque ele foi pregar em teofania. Sabe por quê? Bom, por que Jesus veio aqui em carne? E por que Jesus usa o corpo ainda para pregar? Por que Deus usou um profeta para trazer essa revelação? Porque nós somos humanos. Então, Deus fala através de humano. Mas por que ele foi lá no inferno em teofania? Porque aqueles que estão lá estão em teofania. E aqueles que estão lá ouviu ele lá em teofania. Então ele foi lá pregar para eles em teofania. Porque ele não podia chegar lá no corpo, ele deixou o corpo dele aqui e foi lá. Falou assim: eu vou avisar eles lá, porque quando eles saírem de lá, eles saíram em teofania. Eu vou lá, para eles me conhecerem lá. Tá? Aí deixou o corpo dele enquanto ele foi lá, e quando ele retornou, ele tomou o corpo dele e provou para nós, como uma mensagem que eu estava lendo, provou uma coisa: aquele corpo, como nós temos que aprender, nós vamos entrar numa dimensão tão rápida, e uma dimensão que você não pode nem, a gente não tem nem ideia de pensar. Não existe parede, não existe nada, sabe? Você passa em qualquer lugar. Jesus, os discípulos fechavam a porta e Jesus aparecia no meio deles. Aí eles ficavam com medo. Ele disse: não, eu não sou um espírito, como vocês estão pensando, não. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tem, então me dá aí, deixa eu comer para vocês verem. Está vendo? É a mesma coisa. E por isso que a ciência de Deus é muito mais do que a ciência do diabo. A ciência do diabo inventou tudo, diz que vai até na lua, mas nós vamos passar da lua e subir. Aí ele diz: que tal? Ele estava em sua teofania novamente, a sua alma estava lá embaixo com aquelas pessoas que estavam também em teofania, pregando. Alma, vocês notaram? Sua alma ou teofania. Agora, aqui agora, 122. O seu espírito estava lá no inferno, lá nas regiões mais baixas, e ele ressuscitou, está vendo? O seu espírito, está vendo? Então, alma, corpo, alma, teofania e espírito é a mesma coisa. Essa é a primeira criação de Deus. Quando Deus criou os seus seres, foi quando aquela mentira foi contada. E por isso que o detector de mentiras, ele pega aquela alma, ele pega aquela mentira que foi contada lá. Tá? Ele detecta a alma da pessoa. Então ele não deixa, a pessoa pode tentar de todas as maneiras falar que é a verdade, mas o detector, o aparelho que a ciência descobriu,
não deixa ele, mesmo que ele tenta, mas detecta que a alma dele está mentindo. Está vendo? Porque quem é da verdade, fala a verdade. E quem é da mentira, tenta falar a verdade, mas não consegue. Sabe? É isso que nós temos que... Porque muitas coisas é dito pela verdade, como Caim. Caim quis mostrar que ele era um verdadeiro, pelo que ele estava fazendo, pelo sacrifício que ele estava fazendo. Quem sabe ele demorou muito tempo para fazer um altar muito melhor. E ajoelhou, aquele altar, ajoelhou, mas Deus chegou e disse: irmãos, olha uma coisa. O verdadeiro adorador, Deus não precisou de chegar nele, porque ele sabia como fazer. Quando você é um verdadeiro, Deus já te dá o dom para aquilo, você vai fazer certo. Mas aquele que não é verdadeiro, ele chegou perto dele e falou assim: ô Caim, por que você não faz igual o seu irmão? Olha lá, seu irmão está fazendo certo. Olha para você ver, seu irmão sabe que sua mãe não comeu maçã não, olha lá para você ver. Ele está oferecendo sangue. Por que você não faz? Será que você pensa que sua mãe comeu maçã? Você viu que o grupo de Caim, até hoje, crê que comeu maçã mesmo? E Deus não aceitou o sacrifício dele, porque ele achou que Eva comeu maçã. Mas só que Abel sabia que era sangue. Ele sabia que para uma pessoa vir ao mundo, houve sangue. Ele sabia disso, então ele ofereceu sangue e Deus nem falou nada com ele. Falou: Abel está certo, eu quero falar com você que está errado. E Deus está falando com quem está errado. Olha, você está errado, conserta a sua vida. O altar, a palavra é para consertar a vida. Conserta a sua vida que eu te aceito. Você viu? E Deus ainda continua falando: conserta as suas vidas que eu aceito vocês. Ainda há sangue, eu aceito vocês, é só consertar. Batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, conserta a sua vida. Mas vocês notaram aqui? Alma é aquela criação. Deixa eu ler mais uma outra aqui nessa mensagem, perguntas e respostas, número 3, sobre Hebreus, também, 289. O que fazemos nós? Bem, meu caro santo irmão, minha querida santa irmã, antes da fundação do mundo, quando Deus te criou à sua imagem, ou melhor, criou o homem à sua imagem, criou a mulher à imagem do homem, para a glória do homem, ele te fez uma teofania, exatamente como ele mesmo, quando ele diz: façamos as criaturas que ele tinha, façamos o homem à nossa própria imagem, à nossa própria semelhança, uma teofania. Deus ainda não tinha se tornado carne, ele estava em uma teofania. Quando ele encontrou com Abraão, ele vê que quando ele encontrou que estava com uma bandeja na mão, ele não comia, não bebia. Ele chegou com uma bandeja, mas de onde veio esse pão e vinho? Ele é o Criador. Mas que ele trouxe uma bandeja de pão e vinho para Abraão, ele trouxe. Mas por que ele trouxe para Abraão? Porque Abraão tinha vencido a batalha. Por que nós vamos chegar lá e tomar uma ceia? Porque nós somos mais do que vencedores. A coisa que espera lá primeiro é uma ceia. Para aqueles vencedores que venceu aqui. Claro, que creu naquele que venceu, que aceitou aquela verdade. Tá? Vocês notam aqui, então deixa eu, ali ainda falta 15 minutos, deixa eu ler algo aqui na mensagem: o sonho incerto. Os irmãos veem uma coisa, como hoje, por exemplo, hoje em dia, quantas pessoas que, se você for no hospital, eu quando era motorista de ambulância, eu ia muito, ficava muitas vezes no hospital, você vê pessoas gritando, desesperado e tudo mais. Mas às vezes não é de dor, o profeta disse: não é de dor, é porque a alma alcança ele. E ele vê que ele está perdido, aí ele começa a gritar. Que aí aquela alma que ele tinha abandonado, deixou para fazer o que ele queria, aí volta, fala assim: olha, vamos lá. Você não ouviu quando eu dava aviso para você, você não quis, agora
Agora nós estamos indo para o lugar que a gente nunca quer, que o ser humano não quer ir. Então disse aqui, há uma linha de separação ali que, se alguma vez cruzar, nunca mais cruzará de volta, nunca mais voltará. Pense nisso, está vendo? Pense nisso. O pastor diz, parágrafo 97, o pastor diz, quer dizer, muitas pessoas, né, vai até membro de igreja, vai para lá, e às vezes o pastor fica lá perto, esperando, e sabendo que ele ensinou errado, né, e falando, não, mas aplica uma injeção nela. Mas a injeção, o melhor da injeção era essa mensagem, ó. Aqui está a injeção verdadeira, que às vezes ele não tinha para dar para aquela pessoa, né. Aplica uma injeção, ela está delirante, aplica a injeção. E ela tenta falar e ela não consegue falar, mas ela murmura. O que é isso? Sua alma o alcançou antes da morte. O irmão Brana bate no púlpito 4 vezes. Não somente mulheres, homens também, que desprezam o amor de Jesus Cristo, que o recusaram, zombaram dele. Isso o alcançará algum dia, tão certo como eu estou aqui de pé. Ele estava pregando de manhã, aqui pregando. Ele bate 5 vezes. Você se afastou para longe, tão longe, por entristecê-la até não poder mais senti-la. Porque a alma é o aviso, ela é igual um sinozinho. Quando você vai fazer uma coisa errada, ela fala, não faz. Mas aí começa a pessoa a pensar assim, mas tem pessoas que até pensam assim, mas eu acho que Deus não importa. Mas Deus importa? Se Ele falou que não pode, não pode. Se Deus falou que não pode, é igual eu estava falando, eu não sei se os irmãos sabem, né, que o irmão Inácio noivou, né, na quinta-feira, na quarta-feira. Então eu estava lá até falando, né, mostrando para eles ali um caso eu orando por uma aliança. Eu disse, olha, eu não vou orar pela aliança, eu vou orar para quem vai usar a aliança. A responsabilidade é de vocês, não é da aliança. A aliança vai ser colocada como um pacto, mas eu vou orar por quem vai usar a aliança. Sabe? É isso que a gente tem que entender, né? Sabe? Então aí ele continua dizendo assim, ó, vocês afastaram para longe por entristecê-la até não poder mais senti-la, porém isso alcançará a qualquer hora novamente. Tudo voltará a você, as coisas sujas, as coisas más, os mexericos, por isso que eu falo, esse celularzinho aí, sabe, de vez em quando, essas mensaginhas que coloca, gente, irmão, se você quiser fazer alguma coisa, coloca coisa boa, ou então não coloca nada. Não coloca nada. Para que colocar coisa jogando? Tem pessoa que fica colocando coisa, jogando para... A gente vê que está jogando para os outros. Olha, não faça. Ou então não faz nada. Eu, graças a Deus, nem mensagem eu sei colocar. Graças a Deus. Não sei mexer com nada. Se eu preciso de olhar uma mensagem, eu peço minha esposa para olhar. Sabe? Eu não sei mexer com esse negócio, sabe? Mas se você quer fazer uma coisa boa, faça. Manda uma mensagem boa de amor para o irmão, a irmã, mas não fica jogando, não. Se você faz isso, você já prova que tem um espírito não bom. Tá? Faz a coisa certa. Não fica mostrando coisa, ainda mais, e também não coloca coisa para os outros murmurar, não. Sabe? Às vezes tem coisa que, mas será que fulano ainda está fazendo isso? Será que fulano ainda é isso? Sabe? Faz isso não. Sabe? Deixa, ou então deixa, não coloca nada. Eu creio que os irmãos nunca vão encontrar algo, a não ser que encontre assim, boas mensagens. Se eu tiver que colocar, eu vou colocar boas mensagens. Mas agora, ficar jogando de jeito nenhum. Tá? E não fala mais, vocês notaram aqui, está vendo aqui? Ó, tudo isso voltará. Se é um mexeriqueiro, vai voltar. Se não arrependeu,
tudo voltará a você, as coisas sujas, as coisas más, o mexerico, a murmuração, a maledicência, o egoísmo, coisas que você fez, isso tudo voltará a você algum dia deitado no leito da morte. E o quê? Deitado, sofrendo e a alma ainda cobrando. Fala, olha, sabe? O profeta até falou assim, aí o anjo da morte chega na cabeceira e já... sabe? E fica esperando, só esperando, sabe? Esperando para levar. Tá? Mas se você é um eleito de Deus, a morte é uma carruagem para passar você para o outro lado. E como a agulha da injeção nesses últimos dias tem detido confissões de milhares no leito da morte, aplica-lhe a injeção, adormeça-o. Ele está tentando falar. O que é isto? A sua alma o alcançou aqui. Essa alma e espírito é esta coisa aqui que o intelecto está para falhar. Está somente na mente. O intelectual pelo qual você viveu vai perecer. O irmão Brana bate no púlpito 4 vezes. Porém, essa alma que você afastou do seu intelecto, por entristecê-la, vai persegui-la no decorrer da eternidade. Viu o que? Da eternidade. Não ouça um sonho incerto, creia no Evangelho, sua totalidade. Sim, Senhor. Diz, eu ia à igreja, eu fazia o que era certo, eu pagava meus dízimos, essas coisas estão bem, porém, isso ainda é intelecto. E olhe, quando eles estão tentando parar isso através da agulha, aí, deixa eu ler mais embaixo aqui. Eu provarei a você, o detector de mentira não capta a sua mente, ele capta a sua alma. A vibração dos seus nervos não corre na sua mente, ela corre na sua alma. Amém. Está vendo? O detector de mentira, ele capta exatamente a alma, e a alma é a criação original. Tá? Ele capta ali. Deixa eu ler só mais um pouquinho, são 5 minutos, mas deixa eu ler aqui, para os irmãos verem aqui. Escute bem aqui. Parágrafo 57 da mensagem, Hebreus capítulo 5 e 6. E então, portanto, Melquisedeque, o grande sacerdote, como um homem, está vendo? Como um homem, aquele Melquisedeque, como um homem, ele não teve princípio e ele não teve fim. E quando nós, então escute bem, e quando nós, através daquela teofania dele, não a nossa, mas dele, da teofania dele, quando a teofania dele se fez carne aqui, porque a teofania dele se fez carne, nós recebemos a vida dele, tá? Quando nós, através daquela teofania que fomos feitos à imagem de Deus, antes da fundação do mundo, quando aquela teofania foi feita carne e habitou entre nós, no nosso meio, então, através da sua morte, nós recebemos o seu Espírito e não temos fim, temos vida eterna. Viu? Não anjos, mas homens e mulheres. Aí ele diz, se eu pudesse simplesmente obter isso de uma forma que a minha audiência pudesse captar isso, vocês nunca serão anjos. Deus fez os anjos, mas Deus fez homens. Está vendo? Então nós não vamos ser anjos, não. Nós vamos ser aquilo que Deus criou. Deus nos criou à imagem dele. Agora o profeta diz, quem é maior? É anjo ou o ser humano? Quem que vocês acham que é maior? Nós, porque nós fomos criados à imagem dele. Então os filhos tem mais diante de Deus, eles recebem mais. É tanto que Deus veio aqui, já pensou que Ele ama tanto seus filhos que Ele morreu no lugar deles. Então, isso é que nós precisamos de entender, né? Então, vamos aqui, mais aqui, para nós terminar. Aí ele disse, a forma de um corpo, quer dizer, a teofania, agora eu vou ler Hebreus capítulo 2, terceira parte.
Essa forma de corpo foi chamada nos ensinamentos escolares de logos, o logos que saiu de Deus. Em outras palavras, ou melhor, a palavra para isto era, o chamamos de teofania. Teofania é um corpo humano que, aí ele fala glorificado, mas ele disse, não exatamente como carne e sangue, como isto seria no estado glorificado, mas é da forma de um corpo humano que não come e não bebe. É igual na sexta dimensão, ninguém come e não bebe, mas está lá, é só gozo, alegria e tudo mais, abraça, existe só uma só glândula, as mulheres são mulheres, os homens são homens, as mulheres têm cabelo comprido lá, veste bem, os homens também, a mesma coisa, sabe? Mesma coisa. Então diz aqui, não, aí ele diz, mas da forma de um corpo humano que não come e não bebe, mas é um corpo que está esperando por nós, logo que deixarmos este. Agora ali nós entraremos num corpo, e este é o tipo de corpo que Deus estava, pois ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O seu corpo, aqui, agora estou saltando aqui, o seu corpo é feito do mesmo material que, falando desse agora, que o cavalo e qualquer animal é. Está vendo aqui? Esse aqui, corpo animal. Tá? Os animais não têm espírito, mas nós temos. Mas nós fomos feitos de corpo animal aqui. Assim, é feito de cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica e toda forma de carne, não a mesma carne, quer dizer, existem várias formas. É uma carne diferente, mas é feito do pó da terra, de onde veio isso. Mas a diferença entre o animal e o homem, Deus colocou uma alma no homem e ele não colocou no animal. Porque a alma que estava no homem é aquela teofania. Deu para entender então, né? Então a alma foi criada quando foi criada a teofania. Então aquela alma, por isso que o detector vai diretamente nela, que ela foi que ouviu aquela mentira. Então quando chega aqui, quando todos os seres chegam aqui, aquela alma que ouviu aquela mentira, não aceita a mentira, mas aceita a verdade. Mas aquelas almas que ouviu a mentira e aceitou, não aceita a verdade. E sempre vai para a mentira. Como o diabo é o pai da mentira, então o diabo é o pai daqueles que mentem, daqueles que fazem o que é errado. E Deus é o pai daqueles que fazem o que é certo, daqueles que aceitam a verdade, daqueles que são filhos dele. Então esses filhos ele comprou com o seu sangue. E esses filhos aceitam a verdade e crê que o sangue é o suficiente para a salvação de cada um. Amém? Amém. Deus abençoa e nós vamos terminar. Aqui está pedindo oração, mas aí também o irmão Oswaldo agradece a Deus, pois seu filho acaba de ter alta, né? Ele já saiu do... A irmã Janete trouxe uma visitante, tá com ela lá no... tá. O irmão está falando, a irmã Janete eu até vi, mas às vezes eu começo a pregar e esqueço. Trouxe uma visitante, né? Fique de pé, por favor, irmã. A irmã que está nos visitando, ela está lá. A irmã Janete, veio com a irmã Janete. Deus abençoe a irmã, tá? Volte sempre, volte sempre. Nós estamos aqui agradecendo muito as pessoas que vêm nos visitar e ouvir a palavra de Deus, né? Que Deus te abençoe a todos, né? Então, o menino já acabou de ter alta e então nós vamos orar pelo irmão Inácio, tá? O pedido nós até já oramos, né? Aí o irmão Ernesto vai viajar amanhã e nós vamos orar por ele. Ele vai voltar só no dia 27. Né? Dia 27, né? E eu até falei com ele, se está na vontade de Deus, no dia 27 também eu vou fazer uma cirurgia na mão.
Se estiver na vontade de Deus, aí vai ter que fazer uma cirurgia aqui na mão, o médico pediu. Então, se Deus quiser, se Ele quiser me curar antes, Ele cura. Se não, eu creio também que Ele está na medicina também, né? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E eu creio que os irmãos entenderam, não entendeu, né? Então tá bom. Então tá bom. E creio também que os irmãos que ouvem pela internet, eu creio que entendem, porque eu creio que nós, pregadores aqui, nós somos pregadores tão simples, e nós podemos pregar até para criança, né? Nós podemos pregar até para criança. O palavreado nosso é tão simples que até uma criança entende. Eu creio que todo mundo entendeu. E Deus abençoa. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais um culto. Meu Deus, agora mesmo lembrando de Juninho que está viajando, está vindo de São Paulo, Senhor. Não sei se ele chegou, mas que o Senhor abençoe a viagem dele, Senhor. Meu Deus, e todos os irmãos, Pai, que sempre está viajando, o irmão Raimundo, Senhor. Ele sempre está viajando e os lugares que ele está, sempre ele está ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor abençoe ele e todos que estão viajando. Meu Deus, e agora nós estamos saindo para os nossos lares, pedindo, Senhor, que nos leve em paz. Meu Deus, até um passo que nós damos, nós precisamos do Senhor, Pai. Meu Deus, muitos irmãos moram longe, moram distante, Pai. Meu Deus, mas que o Senhor nos guia, Pai. Leva a cada um de nós para os nossos lares, com amor no nosso coração, Pai. Meu Deus, nós honramos a Tua palavra e cremos, Pai, que nós somos filhos do Senhor, Pai. Meu Deus, abençoa os nossos lares, abençoa as crianças, abençoa os jovens, abençoa as pessoas mais velhas, como nós aqui, Senhor. Meu Deus, dá-nos graça, Senhor, para viver a Tua palavra. Senhor, tire todo o mal, Pai, toda doença, todo problema, Senhor. O irmão Inácio, Senhor, ajuda ele, dá ele saúde. Meu Deus, o irmão Ernesto com a irmã Graça que vai viajar, Pai, abençoa a viagem deles, Pai, que eles possam ir e voltar em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.